bem-vindo ao meu canal. Eu sou Elaine, sou psicóloga, terapeuta integrativa e aqui no nosso canal unimos psicologia, tarô, astrologia para compreender as mensagens que o universo nos envia, sempre com um olhar de alma e consciência. Hoje a gente vai abrir uma mesa especial time do amor. Então aqui eu já tenho meus ancoramentos energéticos, nossas florzinhas vermelhas, tudo que a gente precisa pra gente falar hoje de amor. Então você vai saber o que está na sua energia, essa pessoa que está na energia de vocês, o que elas pensam, o que ela pensa, né? Ele ou ela pensa sobre você, o que você pensa dele ou dela e algum aconselhamento. Então eu vou estar usando, né, o oráculo do amor. Vou estar usando também mensagens do amor para saber que mensagem essa pessoa pode estar tendo na mente dela. E eu vou trazer algumas características especiais dessas pessoas com o baralho. E, como sempre, a gente tira, né, o nosso anjo e arcanjo para proteger e orientar a nossa mesa de hoje. Então, vamos lá, vamos concentrar. Mesa aberta para o signo de Câncer. Falando de amor. Bora lá, canceriano e canceriana. Vamos ver, hein? O que tá falando aqui pra gente. Vamos lá, vamos saber. Vamos lá. Sol que é do amor, sol que é da luz, sol que é do bem. Que anjo, arcanjo proteja a nossa mesa. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Que anjo tá aqui. É pra tirar já? Vamos lá. Rápido. Tá falando de terapia angelical. Tá falando o arcanjo Rafael. Eu vou cuidar de você. Eu vou tirar os pesos. Os anjos vão tirar os pesos, né? As preocupações. Permita-me que eu envolva você nos meus braços. Gente, que coisa bonita. O que a gente tá falando aqui, hein? Tô curiosa. Vocês sofrendo de amor, estão com o coração ferido. Será que é isso que a gente vai falar nessa leitura aqui? O arcanjo Rafael falou que vai curar essas feridas. Bora lá, gente. Vamos ver o que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Vamos tirar a nossa autorização para a gente falar de amor, né? Com o oráculo aqui. As cartas das rosas sem espinho, porque o amor aqui é sem espinho nessa leitura. No nosso canal, o amor é sem espinho. Então, bora lá. Então, a gente traz o oráculo das rosas sem espinho. Vamos lá, vamos saber o que a gente pode, sol que é do amor, sol que é da luz, sol que é do bem, o que a gente pode estar falando para os consulentes do signo de Câncer sobre o amor, situação atual deles, o que eles estão vivendo, o que a gente pode falar para essa semana. Ou para essa situação atual. Vamos lá, vamos saber, hein? E depois eu vou tirar as características com o tarô tradicional e a mensagem final. De um para outro. A carta tá caindo aqui. Vamos lá? Vou aceitar? São muitas cartas. Vou só passar uma informação geral. Ok. Alguém viajou, tá? Alguém viajou, alguém vai viajar. Ou tá falando de alguém que tem alguma relação com alguém de fora, de algum país de fora, tá passando por algum obstáculo também. Era essa energia que caiu ali, resolvi falar, com certeza vai servir para alguém, tá? Talvez vocês estão, né, ou essa pessoa específica que vê aquela informação ali, tá? Vou passar a informação, então, fazer uma pausa aqui. É que vocês podem estar lidando com alguém de outro país ou de alguma outra cidade e essa distância pode estar sendo um obstáculo para vocês, tá? Provavelmente esse obstáculo, né, tirando, né, a semana com que a gente está, ele pode ser transpassado, porque a gente está entrando numa semana onde a gente está saindo, né, da lua minguante em Libra, entrando na lua crescente, na lua nova em Libra a partir, né, da semana a partir do dia 21 de outubro.
Então você está entrando num estado de renovação, de crescimento, tá? Todo o signo de Libra, ele traz, né? Ele traz equilíbrio, ele traz beleza, e ele trabalha muitas relações verdadeiras. Então pode ser favorável sempre quando você ultrapassa esse obstáculo, tá bom? Mensagem passada aí. Vamos lá, vamos continuar nossa mensagem geral pro signo de Câncer, porque aqui ela foi uma mensagem um pouco específica, tá? Pediram pra eu passar, passei. Vamos lá. Sol que é do amor, sol que é da luz, sol que é do bem. Vamos lá. Mensagens signo de Câncer. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vou botar um pouquinho mais de energia aqui. Vamos lá. Vamos ver. A primeira carta. Bliss and Happiness. Gente, que maravilha. Eu tô gostando, hein? Tô gostando. Bênçãos aqui, felicidade. Você vendo que a pessoa tá aqui feliz e contente? Oba, vamos lá. Vamos lá, vamos clarear essa energia aqui. Vamos lá. Ela tá falando aqui pra gente ler as entrelinhas, tá? E eu vou falar de cada um. Eu vou botar várias cartas e a gente vai fazendo um funilamento, que é pra gente saber o que é, chegar na mensagem final, tá? A terceira carta tá falando de troca, de transição. Ok. A mensagem tá chegando. Tá? A nossa quarta carta tá falando o quê? De tempestade. Tempos turbulentos podem vir aí na frente. Gente, vamos lá, quero saber mais, bora lá. A nossa quinta carta é responsabilidade. Tá falando uma mensagem especial para as pessoas que são mamães solteiras aqui. Aquele tempo turbulento, pode ser isso. Tá falando aqui, olha nas entrelinhas. Já estou entendendo a mensagem. Falando aqui exatamente o que eu estava pensando. Gente, no look like. Isso não é o que parece. Tá falando aqui de uma cobra. Ai, gente. Vamos lá, que... Mensagem final, safety e conforto, para que você se cuide, né? Aqui tá falando, em realidade, aqui tá falando de um cuidado, tá? Ok, para que você se cuide. Ok, vamos ver aqui. Aqui também tá falando para você, que o safety também tá falando em relação a gente se cuidar, no sentido de, para não engravidar. Olha aí. E aqui no fundo do deck, máscara. Falando que não tá demonstrando o que é verdade. Gente, jogo claro desde o começo. Aqui tá clara, a mensagem tá clara e como água, né? E o arcanjo Rafael já abriu já falando aquilo. Então já tava sentindo a energia ali de dores de amor. Ai, olha aqui a mensagem que tá passando aqui para as pessoas que estão aqui. Gente, olha, como a gente diz, aqui é o que é a verdade. A gente passa o que as mensagens dizem. A gente faz, né? Nossa, obviamente, peça autorização, curamento energético, e a gente passa o que é a verdade. Meu compromisso é com a verdade. Então aqui eu não vou pintar flores, não, tá? Aqui ele tá falando, o arcanjo Rafael, ele já falou. A minha leitura, a espiritualidade, ela é redondinha. Ela passa a mensagem do jeito que é. Não tem contradição. É tudo uma mensagem só. Vocês viram? Olha, o arcanjo Rafael já falou que terapia. Já falou que ele já vai cuidar de você. Já abriu aqui dizendo que cuida desse coração, tá? Então, bora lá. Então, se vocês estiverem passando por uma desilusão amorosa, essa energia, o que está acontecendo? Essa energia, ela está aqui. Tem pessoas, vamos adaptar. Tem pessoas que já vai ter vivido essa energia. Vai ter pessoas que está vivendo essa energia. Vai ter gente que pode ainda viver essa energia. Mas aqui o tarô é o quê? É autoconhecimento, e ele serve também para a gente não passar por coisas que talvez estejam na nossa energia. Coisa desagradável a gente não vai passar. Ou a gente tá tendo um aconselhamento para a gente, né, diz aqui direcionamento, aconselhamento, para a gente evitar essa energia e pegar a energia que é boa. Então o arcanjo Rafael já falou ali, se você tá passando por uma situação de desilusão amorosa, alguém que, né, que foi no duas caras, que se escondeu, né, que não foi fiel, que foi, né, falso. Então, se você está passando por isso, então você pede ajuda para o arcanjo Rafael, para ele curar o coraçãozinho de vocês, para eles acalmarem, para que esse período, né, que não está sendo fácil, passe, que vocês possam transmutar essa energia, tá?
E se vocês não estão nessa energia, tá começando em algum relacionamento, é como se fosse um alerta para algumas pessoas, não para todo mundo, gente. Adaptem. A gente está falando para um coletivo aqui, então nem todo mundo vai estar passando por isso, não é? Então aqui eu tô falando, olha, tá dizendo aqui que vocês, no começo, vocês podem estar vivendo um momento de muita felicidade, vocês começam a relação muito bem, tô feliz, aquela pessoa parece que é o homem da minha vida, a mulher da minha vida, né? Mas as cartas depois, ela muda completamente. Então, a princípio, o que parece ser, não é, tá? Então, ela tá falando aqui, as cartas, né? Tá dizendo um alerta para vocês, tá bom? Então, adaptem a realidade, não é? Mas vocês precisam escutar a mensagem que vai vir aqui. Olha lá, vamos lá. Olha, gente, ele tá dizendo aqui para vocês, depois, para vocês lerem as entrelinhas. Tem muita coisa nesse relacionamento que tá escondido. Tá? Aquela primeira mensagem que caiu antes, lembra que eu falei de relacionamento à distância, pessoas de outro lugar, que pode ter obstáculos também, pode entrar muito nessa energia aqui também, tá? Se vocês estão agora se relacionando com alguém de longe, tá? Pode ter coisas escondidas aí, vocês precisam sim dar uma olhada para vocês não caírem numa cilada, tá bom? Então é isso que tá falando aqui. Olhem nas entrelinhas, tem coisa que pode estar escondida que vocês não estão vendo, tá bom? E mais, por que vocês não estão vendo? Porque tá aquele momento de paixão, né? Que tem gente que fala paixonite, né? Que é a doença do coração, que às vezes no começo, né, é normal, começo do relacionamento, a gente tá apaixonado mesmo e a gente se entrega e não vê as coisas tal como são, mas a carta tá justo aqui para isso, para orientar, tá? E quando vocês começarem, a indagar a terceira carta, olha aqui. Gente, olha aqui como tá o jogo, ele tá se complementando, tá? Quando vocês começarem a indagar, né? Ou por exemplo, né? Vamos lá, eu tô saindo com uma pessoa e essa pessoa só encontra, um exemplo, só encontra ela de segunda a sexta. Eu quero sair no sábado, ela não quer encontrar comigo no sábado. Quando vocês começam a perguntar por que você não sai comigo num sábado, no domingo, a coisa vai mudar. Aqui, ó. A pessoa vai mudar, tá? Da água pro vinho. Aí vocês vão ver true colors. Vocês vão ver a pessoa de verdade. Entendeu? A pessoa vai mudar quando vocês começarem a botar os pingos nos is. Que vocês começarem a perguntar, mas por que a gente não sai no sábado? Eu quero sair no sábado. Ou, eu tô saindo, a gente tá só curtindo, agora eu quero um relacionamento sério, tá? Eu quero, né, que oficialize esse namoro, essa relação, né? O que vai acontecer? Olha aqui, ó. A pessoa vai mudar. É o que a segunda carta vem. E depois, gente, esse jogo, ele tá muito redondo, não tem como. Olha aqui a quarta carta. Depois que ele mudar, olha aqui. Vem um período de turbulência, né? Vem um período do quê? As tempestades, porque é discussão, né? A pessoa não vai, né, querer assumir o que precisa assumir, ou então não falar a verdade, porque no começo, quando você não colocou limites, né? Ou quando ou no começo a pessoa enganou vocês, porque tá saindo aqui no fundo do deck, pessoa que é duas caras, máscara, olha aqui, ó, fundo do deck, tá? Pessoa falsa que enganou, né? Que mentiu, tá aí o que tenha feito aqui. Então, no começo, quando você não tava vendo aqui, tava tudo bem, mas quando você começou a perguntar ali as entrelinhas, a pessoa muda e aí começa discussão, nada, a coisa começa a desandar aqui, tá? E aqui saiu uma carta que eu acho que vai ser para um grupo específico, mas para as pessoas tomarem um pouco, como é que eu vou te dizer, gente, com mais cuidado, tá? Olha aqui. E aqui sai outra coisa, safety. As duas cartas se complementam. Se você tá tendo a relação com essa pessoa, cuidado para não engravidar, tá? Porque a pessoa não vai assumir responsabilidade, porque é uma cobra. Olha aqui, gente, olha esse jogo. Gente, as cartas, eu tô toda arrepiada, tá confirmando aqui, tá? As cartas se complementam, as cartas não mentem, tá contando uma historinha aqui, né? Como eu digo, o nosso compromisso aqui é com a verdade, foi o que saiu na mesa que eu falo, tá? Então,
Olha, se essa pessoa também já, se você já não ficou, né, solteiro, mãe solteira, né, se infelizmente aconteceu, né, se você ficou solteira com bebezinho, né, mãe solteira, pai solteiro, com esse bebezinho, gente, às vezes a gente tem essa tendência, né, o que que eu fiz, o que que eu fiz, o que que eu não fiz para essa relação, né, ter podia ter melhorado, podia ter sido melhor, não tinha nada que vocês poderiam fazer. Olha aqui quem é que vocês estão lidando, olha aqui, é uma cobra, gente. A pessoa, infelizmente, é uma cobra. Então ela não ia mesmo, não teria nada que vocês poderiam fazer que poderia ter feito isso mudar, tá? E se já passou, se vocês já ficaram, tá? Tomem cuidado. E aqui o tarô, né, as cartas tá falando aqui para que vocês tomem cuidado, tá? Que essa pessoa, ela usa uma máscara na sociedade, ela pode se passar por bonzinho, por bonzinha, mas vocês precisam se cuidar. Você precisa, sim, buscar o seu conforto, buscar né, você fique, porque você fique safe, que eu esqueci a palavra aqui, gente, safe, em português, esqueci a palavra, que você se cuide, tá, salvo, que você fique salvo em algum lugar, tá bom, porque essa pessoa não é de confiança, tá, então se você já se tá nessa situação, se vocês quiserem, né, sair dessa vibração, né, que vocês, tipo, aqui a gente dá o conselho. Ah, eu tô só curtindo, eu tô só vivendo, eu não quero nada sério com essa pessoa. É livre-arbítrio de cada um. Então vocês vão ficar nessa primeira fase aqui, né? Vivendo. Agora quero um relacionamento mais, né? Mais sério aí com essa pessoa, tal. Gente, as cartas todas não falam isso depois, tá? E a única coisa que fala aqui, por favor, que vocês tenham cuidado, tá? Se vocês decidem continuar se relacionando com essa pessoa, tomem precauções para não ficar grávido, porque se ficar, olha aqui, ó, saiu a carta de engomada, gente, nossa, entendeu? Porque essa pessoa olha aqui, tem responsabilidade nenhuma, uma cobra, tá? Então, e duas caras, que ainda saiu no fundo do deck, uma máscara, tá bom? Então, vocês se cuidem, tá? Coloquem as precauções que precisem ser postas se vocês caso queiram continuar. E se vocês ainda não estão, se vocês estão conhecendo, e se essa pessoa também é à distância, que foi a primeira carta que saiu ali, outra cidade, na internet, cuidado, tá? Porque ali saiu também, depois a carta da distância, saiu a carta de obstáculos, dizendo que isso não vai dar bom, tá? Vamos lá. Vou complementar assim a leitura de vocês. Vamos lá. Canceriano, canceriana, leitura de amor. Vamos lá. O que essa carta tá falando aqui? Eu quero saber características. Por favor, tarô. Característica mais. Eu quero saber mais. Quem é essa pessoa? Que característica? Quero saber. Vamos lá, vou tentar ver se eu consigo com umas características físicas. Essas pessoas que se vocês ainda têm dúvidas, né? De quem é. Investigação total. Do amor aqui, mas vamos saber. Eu quero saber, porque se não é pra ser, então vamos lá, vamos cortar logo, vamos ver quem é, pra gente poder identificar. Vamos lá. Deixa eu botar um pouquinho mais de energia aqui. Vamos saber quem é. O que a gente tá falando. Vamos lá. Signo de Câncer. Leitura de amor. Vamos saber que a gente quer saber quem é essa pessoa. Que a gente está falando, características físicas, por favor. Características físicas, vamos lá. Gente, vamos lá. Muito obrigada, tarô, já me falou. É uma pessoa forte, tá? Uma pessoa alta. Uma pessoa, chega a dizer que ela pode ter o cabelo mas bem castanho claro, mais ou menos assim, mas é uma pessoa muito forte, tá? Uma pessoa mais bem atlética, muito guerreira. É uma pessoa que gosta de fazer exercício físico, tá bom? É uma pessoa que pode fazer algum tipo de artes marciais, tá? Que mais informação pode tirar essa carta aqui, gente? E uma pessoa que gosta de esportes de luta, tá? Luta, jiu-jitsu, sei lá, taekwondo, judô, pode fazer esportes, né? Vale tudo, algum tipo de exercício assim. É uma pessoa atlética, tá? Uma pessoa que gosta de fazer exercício,
tá? Só pra vocês identificarem características físicas aqui que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? E o cabelo castanho, castanho claro, mais ou menos assim, tá? Seria aí uma pessoa com um porte mais atlético, tá bom? Uma pessoa fraquinha, não. Uma pessoa com um porte atlético, ok? Formação aqui pra vocês, tá? Foi o 7 de paus que saiu pra mim, pra eu poder tá dando mais essa informação. E bora lá? Vou tirar mais uma informação final, tá? Quero saber o que essa pessoa fala pra vocês e o que vocês sentem por ela. Vamos lá, gente, né? Porque coração é coração, né? Então vamos lá, vamos ver o que mensagem completinha pra vocês. Aviso, em realidade, né? Então, Rafael já saiu abrindo a mesa dizendo que vai cuidar do coração de vocês. Então, se vocês já estão apaixonados, apaixonadas, aí, né? Arcanjo Rafael vai cuidar do coração de vocês. Então, vamos lá. O que essa pessoa fala pra vocês? O que vocês falam pra ela? Vamos lá. Vamos sair. Primeira carta. O que a pessoa fala pra vocês? Vamos lá. Ela promete mundos e fundos pra vocês. Ela diz que vocês são dela pra sempre, sempre. Energia de muita posse, tá? E é isso que ela fala pra vocês. Vocês são dela. É tipo, é um amor muito possessivo. A energia que tá aqui é um amor de posse. Por isso que vocês se sentem que é a pessoa certa, né? E ela fala isso. É aqui a energia de vocês, tá? Essa aqui é de vocês. Eu lembro o dia que a gente se conheceu, parecia que foi ontem. Então tá dizendo que esse é um relacionamento já estabelecido, tá? Eu lembro do dia que a gente se conheceu, parece que foi ontem. E tá aqui também a gente pode estar falando de um relacionamento que vocês talvez já se separaram, que vocês já tiveram filhos juntos. Tá vendo? Que você já ficou solteira, já separou. E aqui, então, se essa é a energia, né? Vocês ainda lembram do dia que vocês se conheceram, parecia que foi ontem, né? E que a pessoa, né, tem esse sentimento possessivo por vocês, né? Que às vezes, né, energia de não tá fazendo bem, né? Mas tem toda essa discussão, essa energia aqui, mas que, por favor, né, se você está falando de algum relacionamento que não está sendo, né, tá falando de algum relacionamento que seja abusivo aqui, de alguma forma, né, essa energia de posse, e a pessoa duas caras aqui, né, me fala aqui no fundo do deck, tá dizendo para que vocês tomem cuidado, tá bom? Que vocês tomem cuidado, que vocês busquem o conforto de vocês, que busquem o melhor para vocês, para a família de vocês, né? Se vocês já têm uma família, um filho, se não tem, né? Que não caia nessa história aí, tá? Porque essa é a verdade, que infelizmente foi o que o tarô trouxe aqui, tá bom? Então, para vocês que estão aqui, peguem o que ressoe com vocês, né? Lembre-se que isso é uma leitura coletiva. O que é para vocês, peguem. O que não é, solte pro universo, entregue, tá bom? Então, meu compromisso é com a verdade e foi a verdade que eu falei aqui para vocês, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para vocês, comentem aqui se vocês estão passando por essa situação. Eu gosto muito de comentar, de ler os comentários de vocês, né? Pra gente conversar, pra gente se conhecer, tá? Deixa o seu like se fez sentido, você gostou do vídeo. Inscreva-se ao canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!